Prezados alunos e alunas da primeira série do ensino médio, Colégio Estadual Souza Guiar. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre notação científica e algarismos significativos. Eu preparei em PowerPoint, selecionei alguns exercícios e vamos resolvê-los. Hoje é dia 11 de abril, nós estamos trabalhando em ensino à distância, estamos em um período de pandemia, estamos muito apreensivos devido ao número de mortes ter chegado a mais de 4.000 pessoas por dia aqui no Brasil. Ainda não temos condições de nos encontrar sem que a maioria da população esteja vacinada. Corremos um risco muito grande de levar o vírus para o interior de nossas casas. Por isso, essa aula está sendo gravada. Essa aula ela vai ser colocada na plataforma YouTube e vamos passar para o Google Classroom na semana do dia 11 de abril até o dia 17 de abril. Vou disponibilizar em PowerPoint na tela os problemas para resolvermos. Antes de resolvermos o problema, vou fazer um breve resumo sobre notação científica e algarismos significativos e processo de medida. Na tela temos uma imagem dos últimos encontros no nosso colégio. Em 2019, alguns professores e alunos se encontraram no Colégio Souza Guiar. Colégio Souza Guiar, aula de Física para a primeira série do ensino médio. Eu sou o professor Leonardo Corveiro de Castro e hoje o tema da aula é sobre solução de exercícios em algarismos significativos. Vamos fazer exercícios de algarismos significativos e notação científica. Palavras de Paulo Freire. Homem alienado é o homem saudosista, incapaz de se comprometer com o mundo. Paulo Freire. Outras palavras de Paulo Freire. A alfabetização é um ato político. Aprender é um ato crítico. Objetivos específicos. Construir estratégia de ensino de física, possibilitando o desenvolvimento de soluções de exercícios de física, envolvendo os temas abordados nas aulas de notação científica e algarismos significativos. Objetivos gerais, responder às perguntas iniciais. Como realizar a medida de uma grandeza física? Como comunicar a medida de uma grandeza física? Grandeza ou mensurável. Vimos no VIM, Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia, que uma grandeza
é um atributo de um fenômeno, corpo ou substância, que pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado por um conjunto de operações padronizadas. Quadrinho da Mafalda, bem atual nos dias de hoje. Viemos pela vacina contra o despotismo. Medida de uma grandeza física. Incerteza em uma medida. De acordo com o vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais da metrologia, o valor verdadeiro de uma grandeza ou de uma medição deve ser consistente com a definição da grandeza e deveria ser um valor obtido por uma medição perfeita. Mas não existe medição perfeita. Logo, o valor verdadeiro, por natureza, é indeterminado. Medida de uma grandeza física. Operacionalmente, numa medição, determinamos o valor verdadeiro convencional para uma grandeza física medida. Isto é, atribuímos um valor aceito por convenção como tendo uma incerteza apropriada associada para uma dada finalidade. Exatidão da medida é o grau de concordância entre o resultado de uma medida e o valor verdadeiro convencional para a grandeza física medida. Medição. Toda medição ela deve seguir uma padronização, ou seja, ter um procedimento operacional padronizado qualifica a medida. Quanto maior o grau de padronização, melhor é a medida. Incerteza de uma medição. A incerteza total é a combinação das incertezas das diversas componentes de um processo de medição. Para uma medição, então, importa vários componentes, como instrumento, operador, o próprio mensurando, análise estatística das medidas, o ambiente em que as medidas são realizadas, a rastreabilidade dos instrumentos de medida, dos seus certificados de calibração e os procedimentos. Cada um destes componentes é expresso em termos de um desvio padrão para o resultado de uma medição. Como cada um desses componentes ele vai interferir na medida, né? Então, como cada um destes componentes interfere na medida de uma grandeza de massa, por exemplo, é importante. A cada um destes componentes está associado um desvio padrão, ou seja, um certo peso, né, da onde o valor obtido vai se desviar do valor verdadeiro. Então, cada um destes componentes vai influenciar na incerteza total da medição. As influências no resultado da medição são várias. Então, de acordo com o diagrama de Ishikawa, nós temos aqui uma noção de como cada uma daqueles componentes citados, eles vão influenciar no resultado. Por exemplo, o procedimento. O que importa no procedimento? O que vai influenciar
no procedimento, a repetibilidade das medidas, a estratégia utilizada nas medições, as normas seguidas, e o ambiente, de que forma contribui. Terá peso na incerteza da medida, o ambiente, por exemplo, na medição de massa, vai influenciar a temperatura, o fenômeno da gravidade, a pressão, a umidade do ar, o empuxo, a rastreabilidade da medição e dos instrumentos de medida. Como influenciam na medição de massa? Através da calibração dos instrumentos, através de como é feita essa calibração, a certificação de calibração, a verificação dessa rastreabilidade, os ajustes feitos para esta calibração dos instrumentos. A própria balança interfere no resultado de medição de massa, como? Através da sua resolução, da estabilidade, da linearidade e da repetibilidade. O operador também influencia no resultado, a experiência dele, a estratégia da medição, as técnicas utilizadas, a repetibilidade, a reprodutibilidade, o próprio mensurando, a repetibilidade do mensurando, a reprodutibilidade do mensurando, o material utilizado no mensurando, na materialização da padronização, por exemplo. Um dado componente, ele pode contribuir com vários efeitos na medida da grandeza. Por exemplo, em relação ao fenômeno da gravidade, o que poderia interferir na medida da grandeza-massa. Então, temos aqui, separado no diagrama de escala, a contribuição do resultado de massa do ambiente. Então, conforme eu havia dito, a umidade, a temperatura, a gravidade, o empuxo, a pressão, interferem na medição de massa. Em particularmente, vamos destacar somente a gravidade. O que influencia na gravidade? Vários outros fenômenos. Por exemplo, o efeito da maré, a longitude, a latitude, a altitude em que é realizada a medição. Comentários. Para realizar a medida da grandeza-massa, utilizamos uma balança e efetuamos a leitura anotando o resultado. Este conjunto de operações representa a medição. As medições com auxílio de instrumentos podem ser de forma manual ou diretamente num contador, num mostrador. Esse mostrador ele pode ser analógico ou digital. Por exemplo, balanças analógicas. Você tem uma balança de pratos, onde você vai colocar o material que você quer medir, a massa, e os padrões de peso no outro prato. E o fiel da balança, ele vai indicar a comparação entre os padrões que você está colocando, de um lado da balança, e do outro a massa que você quer determinar. Então, quando houver o equilíbrio, o fiel da balança vai indicar. Então, essa balança, ela é uma balança analógica. Esta outra balança, chamada dinamômetro, é analógico também. Tem um mostrador onde tem um ponteiro. E de acordo com o peso com que você pendurar, a massa com que você pendurar, vai estender uma mola de forma a espiral e vai movimentar a agulha do mostrador. Esse é um instrumento analógico. Balança analítica, uma balança analítica mostrada
na imagem também é uma balança analógica. As balanças podem ter mostradores analógicos, tal como essa balança de prato, que tem um ponteiro no centro, e ele vai, que é chamado fiel da balança, ele vai tender para um lado ou para o outro. E, por comparação, você vai determinar a massa do objeto que você quer determinar. Uma balança digital, você coloca no prato da balança o objeto e ele já vai dar valores numéricos digitais, né? O valor da massa. Temos ainda um outro tipo de balança que ela é automática. Esta, na imagem, é uma balança termogravimétrica. Temos ainda, entre analógico e digital, uma balança eletromecânica, que ela é híbrida entre digital e analógica. Ela tem parte que ela dá valores digitais, são os números, e tem um fiel da balança que ela vai determinar o algarismo duvidoso, aqui indicado por mim no ano de 2006, quando utilizei essa balança no IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que faz parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde eu realizei o meu segundo curso de mestrado na área nuclear. Bom, vamos falar um pouco sobre arredondamentos, ou seja, aproximação. Dado um valor numérico, por exemplo, posso citar aqui um exemplo aqui. Tem vários exemplos aqui já. É realizada a medida e, por exemplo, é efetuado a leitura no instrumento analógico digital e temos valores 3,62, por exemplo. De alguma forma, nós queremos, por exemplo, arredondar, aproximar esse resultado, 3,62, para uma casa decimal apenas. Nós temos duas casas decimais. Então, você vai olhar, já que você quer arredondar para uma casa decimal, vamos cortar, abandonar as outras casas depois da primeira casa decimal. Vamos arredondar aqui, então, para 3, vamos cortar aqui. Cortar esses algarismos depois da casa que você quer aproximar, você tem que respeitar a seguinte regra. Você vai olhar para a casa onde você quer cortar, né, depois desse número primeiro decimal, e você vai comparar com o valor 5. Você quer saber se esse número que está aqui antes, ele é maior ou menor do que 5. Esse algarismo é o 2. Ele é um algarismo menor do que o 5. Então, se é menor do que o 5, você simplesmente vai cortar aproximando 3,62 do valor 3,6, abandonando o 2. Se houver outros algarismos posterior, você também abandona. Por exemplo, no exemplo de baixo aqui, você tem o valor 15,749. Você simplesmente abandona, olha para a terceira casa e compara se é maior ou menor do que 5. 4,
é menor, você abandona. E assim por diante. Sempre que for os algarismos 1, 2, 3 ou 4, estes vão ser suprimidos, vão ser abandonados. Quando o primeiro algarismo a ser suprimido é maior do que 5, 5 inclusive, ou seja, 5, 6, 7, 8, ele vai ser também abandonado, mas você vai ter que acrescentar um algarismo ao anterior. Por exemplo, 1,367. Você vai escrever com uma casa decimal, por exemplo. Então, você olha para o 6. 6, o algarismo 6 é maior do que 5. Então, você vai acrescentar um algarismo à casa anterior. A casa anterior, o algarismo é o 3. Então, você vai somar 1 ao 3. Vai dar 4. Então, vai escrever 1,4. Se você quer escrever com duas casas decimais, você olha, então, para a terceira casa. Aqui é o 7. É maior do que 5, então você vai acrescentar uma unidade à casa anterior e vai escrever 1,37. Assim por diante. Operações com medidas físicas. Nas operações com medidas físicas, é importante que os resultados expressem os algarismos, né, que têm um sentido físico, ou seja, que eles se enquadrem nos parâmetros do instrumento. Se o algarismo duvidoso está na terceira casa decimal, você não tem como escrever um resultado com 4 casas decimais. Lembre-se que uma medida física tem apenas um algarismo duvidoso. Nas operações, multiplicação e subtração primeira, você deve expressar o resultado com o menor número de casas decimais entre as medidas operadas. Por exemplo, você faz medição, uma operação com de 2 valores de massa, 1,240 e 2,1. Ou seja, são medidas ou operações com casas decimais diferentes. Então, antes da operação, seria bom você abandonar no primeiro valor, 1,240, o 4 e o 0. E aí você vai escrever 1,2 somado com 2,1. Agora sim, você tem que somar. Primeiro você arredonda para o número de casas, sempre obedecendo o instrumento ou o valor com o menor número de casas decimais. Por exemplo, você vai somar 5,0 quilômetros com 0,060 quilômetros. Antes de somar, você tem que arredondar a sua segunda parcela. Arredonda para 0,1 e soma 5 mais 5,0 mais 0,1. Na subtração, a mesma coisa. Você tem uma operação, um exemplo, 8,3 menos 0,0852. Você simplesmente vai arredondar, ou seja, vai aproximar para uma casa decimal. O 8 ele é maior do que 5. Então, você vai somar uma casa anterior e vai abandonar as outras casas decimais. E vai escrever 0,1. Na verdade, você está somando 8,3 com 0,1. Na multiplicação e divisão, também você faz isso. Você multiplica
valores com números decimais diferentes, mas você vai respeitar o instrumento com menor precisão, ou seja, menor número de casas decimais. Então, o teu resultado tem que estar com 2 algarismos significativos. Quando uma medida física recai em um número muito pequeno ou muito grande, é necessário expressá-lo em notação científica. O que é a notação científica? É um produto de um número, que eu estou chamando de mantissa, vezes uma potência de base 10. Essa mantissa, ela é um número escrito entre os valores 1 e 10. O número representado pela letra A é chamado mantissa. Por exemplo, esse valor numérico é 15 milhões. Como escrever? Você vai escrever a mantissa, que deve estar entre 1 e 5, ou entre 1 e 10, vezes uma potência de base 10. Como é que você vai escrever a mantissa entre 1 e 10? Você vai ter um número com muitas casas, né? E vai dividir o número inteiro, vai andar com a vírgula até a primeira casa. Primeiro, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, você vai escrever 1,5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número aqui, você pode escrever ele com base 10. 10 elevado a 7, porque tem 7 zeros aqui. Então, você vai escrever 1,5 vezes 10 a 7. Esse primeiro número é a mantissa, que ela tem que estar compreendida entre 1 e 10. O número de casas decimais da mantissa vai depender da precisão do instrumento. Quanto mais pobre o instrumento, menor o número de casas decimais. Mais pobre quer dizer que tem menor precisão. Exemplo, uma balança fornece o seguinte resultado de medida: 5,2356. O último algarismo é o algarismo duvidoso. Quantos algarismos significativos há nesta leitura? Na verdade, você tem que contar todos eles. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos há nessa leitura. Os 4 primeiros são algarismos corretos. O último é o duvidoso. Então, nessa leitura, há 4 algarismos significativos. Os 3 primeiros, não. Os 4, está escrito errado aqui. Os 4, não 3. Os 4 primeiros algarismos são chamados algarismos corretos. O último é sempre chamado duvidoso. E só existe um número duvidoso, um algarismo duvidoso. Observações. O último algarismo de uma medida realizada corretamente é chamado algarismo duvidoso. O algarismo zero, quando expresso à esquerda do primeiro algarismo, um não nulo, de uma medida, não é considerado algarismo significativo. Algarismo zero, quando expresso à direita do primeiro algarismo não nulo de uma medida, este sim é considerado algarismo significativo. Agora vamos fazer uma pausa aqui, porque vamos começar os exercícios.
Vamos dar continuidade à solução dos exercícios. Queremos realizar a medida de uma grandeza física, comprimento. Queremos comunicar a medida da grandeza física, comprimento. Observação. Nos exercícios seguintes, vamos considerar a incerteza nas medições somente a precisão do instrumento, para nos acostumarmos a fazer a leitura e associar a essa leitura uma incerteza que deve ser calculada, considerando os vários fatores acima explicados. Como exemplo, na imagem, há uma balança analógica e padrões de massa para medição por comparação. De acordo com a inscrição, a balança tem precisão de 0,2 gramas. Se você ampliar essa imagem, você vai ver aqui uma etiqueta em língua russa e vai observar que a precisão desse instrumento é 0,2 gramas. Ou seja, a menor massa detectada é de 0,2 gramas. Supondo que um objeto foi colocado em um dos pratos e os padrões de medida, esses que estão aqui, no outro prato, e que um determinado aluno tenha determinado a massa de um determinado objeto como sendo 57,8 gramas. A primeira pergunta: quantos algarismos significativos há neste valor, 57,8? Então, 57,8, ele tem 1, 2, 3 algarismos significativos. Qual o algarismo duvidoso? É o último, o 8. O 8 é o algarismo duvidoso. Quais são os algarismos corretos? É o 5 e o 7. Como expressar esse resultado em notação científica? 57,8 gramas. Um número seguido de uma unidade. Primeiro, você tem que escrever em notação científica esse valor. Você vai escrever o valor, um número, que eu estou chamando esse número de mantisa, vou escrever dessa forma. Uma mantisa vezes uma potência de base 10, 10 elevado a n. Esse n pode ser positivo ou pode ser negativo. Essa mantissa, esse número A, ele tem que estar entre 1 e 10. E nós temos que escrever aqui 57. Então, você pode escrever 5,78, ou seja, você dividiu por 10, 57,8. Se você dividiu por 10, você tem que multiplicar por 10. 10 elevado a 1. Aqui está a mantissa,
5,78 é um número entre 1 e 9,99. Temos duas casas decimais aqui. E isso aqui é dado em gramas. Você tem que somar 0,2 gramas, né? Então, a precisão do teu instrumento é 0,2 gramas. Então, você vai ter que somar aqui no primeiro valor aqui, 0,2 gramas. Então, você vai escrever 5,7, 5,78, mais ou menos 0,2 gramas. 0,02. Isso tudo multiplicado por 10 elevado a 1 grama. Por que eu escrevi 0,02? Porque 0,02 vezes 10 vai ser 0,2. Aqui você vai aplicar a propriedade distributiva e o teu algarismo duvidoso vai cair na última casa. Esse é o duvidoso. Quantos algarismos significativos há aqui? 3 algarismos significativos. Ainda continua. Então, quando você somar a incerteza, ou como sendo a precisão do instrumento, né, você tem que respeitar o algarismo duvidoso do seu instrumento, que é dado pelo instrumento, a casa do algarismo duvidoso. Vamos ao segundo exemplo. Temos uma figura medindo massa e a figura representa uma escala de uma balança, né? E o cursor em vermelho em determinada posição e qual a leitura correta da massa e como expressar em notação científica. Vejamos aqui, você tem valores 100, 101, 102, 103. Esses valores que estão escritos aqui estão na unidade grama. E entre 100 e 101, você tem 10 tracinhos. Se você contar, você vai contar 10 tracinhos, 10 intervalos. Então, cada intervalo desse vai valer 1/10 da grama. Bom, então, o tracinho vermelho ele está entre 101 e 102, precisamente depois do terceiro traço. Então, cada tracinho menor é 0,1 grama. Então, contando aqui comigo, 101,1, 101,2, 101,3. E está entre o 3 e o 4. Então, você vai escrever 101,3. Como está na metade, 101,35 gramas. Então, o teu duvidoso caiu
na segunda casa decimal. Agora, 101,35 seria a resposta à letra C. Agora, a outra pergunta. Como expressar esse resultado em notação científica? Você vai escrever 101,35 em notação científica. Lembrando que você vai escrever isso aqui como sendo uma mantisa, A vezes uma potência de base 10. 10 elevado a I. Essa mantissa tem que estar entre 1 e 9. Então, anda uma vírgula para a esquerda. Duas casas. Então, você vai escrever 101, 1,0, 135. A casa decimal vai cair aqui, o número duvidoso. Então, a precisão do instrumento você pode considerar como sendo a metade, né? 0,005. Só que isso tudo aqui você vai ter que multiplicar por... Você andou quantas casas? 2, 100. Então, vezes 100, 10 a 2. Então, essa é a forma correta de você expressar o resultado em notação científica, considerando a precisão do instrumento, como incerteza. Vamos ao segundo problema. O segundo problema é, na figura, há uma régua e um lápis. E ele pergunta, no item A, qual a leitura correta do comprimento do lápis no sistema CGS, ou seja, no sistema gaussiano. Comprimento no sistema gaussiano, CGS, é em centímetros. Está entre 4 e 5. E não há subdivisões entre 4 e 5. Então, estando ali pelo meio, poderia ser 4,5, 4,6, 4,7 centímetros. Então, todas as respostas, opções, item A, B, C, D e E, são, a não ser a letra D, todos eles são com 2 ou 3 casas decimais. Então, a letra D seria a resposta correta. O duvidoso cai na primeira casa decimal. Quantos algarismos significativos há aqui? 2. Ele não está perguntando, mas é 2. Qual é o correto? É o 4. Qual é o duvidoso? O 6. Foi o 6 que eu estimei. A leitura correta do lápis no sistema CGS é essa aí. Repetindo a pergunta. Como seria no sistema internacional? Se aqui, em vez de CGS, fosse sistema internacional, como seria a leitura? 4,6 centímetros. Centímetro é o sistema CGS, está no sistema CGS. Centímetro é a centésima parte do metro. Então, você multiplica isso aqui por 100. Desculpa. 100. Então, centímetro é centésima parte do metro, então é 1 centésimo. Multiplica não, você divide.
Então, é 1 sobre 100. Vamos aqui. Centímetro é a centésima parte do metro. Centésima parte. Ou seja, 10 a menos 2. Então, você vai escrever 4,6 vezes 10 a menos 2 do metro. Exercício número 4. Na imagem, há uma balança analógica chamada dinamômetro, que realiza medições de massa por distensão de uma mola. De acordo com a inscrição, o dinamômetro tem precisão indicada na figura. Então, aqui está a precisão dele, indicada. 5 vezes 10 a menos 3 kg, ou seja, 5 milésimos do quilograma. Então, cada tracinho, a menor divisão, é 5 milésimos de quilograma. De acordo com a inscrição indicada na figura, suponha que uma esfera seja colocada no prato. Então, item A. Quantos algarismos há na medida? Primeiro, vamos fazer a medida. Reparem que está escrito 0,2, o número mais próximo. Mas ele não chega em 0,2. Ele passa do 0,15. Então, como há 10 tracinhos, havendo 10 tracinhos, então cada tracinho desse vai valer 0,05. Então, temos 0,195 quilogramas a leitura. Então, o último é o duvidoso. É o 5 milésimos. Qual o algarismo duvidoso? O 5. Quantos algarismos significativos há na medida? 3. 1, 2, 3. O último é o duvidoso, que é o 5. Quais são os algarismos corretos? O 1 e o 9. Como expressar essa leitura em notação científica? Você vai ter que escrever uma mantisa entre 1 e 9. Então, você é só andar com a vírgula, uma casa para a direita, escrever 1,95. Mas acontece que o número não é 1,95 quilogramas, é 0,195 quilogramas. Então, você vai ter que dividir por 10. Dividir por 10, você escreve assim. Ou seja, é 1,95 vezes 10 a menos 1. Por quê? Aqui o expoente não está escrito, é 1. Passa esse denominador para cima, você troca o sinal do expoente. Por isso que fica menos 1. Mas aqui está em notação científica, mas ainda não está expressando a precisão do instrumento. Então, você pode escrever
1,95, mais ou menos 0,05. Isso tudo você vai multiplicar por 10 menos 1. E a unidade, quilograma. Quilograma. Essa é a forma correta de você expressar o resultado aí da balança. Problema número 5. Foram medidas as arestas de um paralelepípedo com uma régua, onde a menor divisão entre os dois traços na escala é de 1 milímetro. A base foi determinada pelas leituras 7,8 centímetros, 8,3 centímetros, altura 12,4. Determine o volume do sólido no sistema gaussiano, CGS. Só lembrando aqui, sistema gaussiano, ou CGS, por que essas letras? CGS, porque ela mede comprimento em centímetros, letra C, massa em grama, letra G, e tempo em segundo, letra S. Primeiro, você vai multiplicar a base vezes a altura para achar o volume. Então, multiplicando esses três valores na calculadora, você achou o número 802,776. Esse é um valor bruto onde não está sendo, foi calculado foi realizado em uma calculadora e não está sendo considerado, embora matematicamente correto, não está sendo considerado a precisão dos instrumentos, que é 1 milímetro. Então, você vai escrever com uma casa decimal, que é 1/10 do centímetro. 802,776. Você, então, vai cortar na segunda casa decimal, vai abandonar. Você olha para essa segunda casa decimal e compara esse algarismo da segunda casa decimal com o valor 5. É maior ou menor do que 5? É maior do que 5. 7 é maior do que 5. Então, você vai acrescentar uma casa imediatamente ao algarismo anterior. Então, vai escrever 802,8 centímetros. Isso aqui ainda não está em notação científica. Você vai ter que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Andando 2 casas para a esquerda, você está dividindo o número 802 por 100. Então, você tem que multiplicar por 100. Então, você vai escrever 8,028 vezes 10 ao quadrado centímetro. Agora, você vai escrever a precisão do instrumento, que é de 1 milímetro. Como é volume, você vai multiplicar 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. 1 milímetro é 1/10 do centímetro, 0,1. Ao cubo vai dar 0,001 centímetro. Então, vai cair na terceira casa decimal. Aqui vai cair na terceira casa decimal. Vai cair aqui, na terceira casa decimal. Então, somando e diminuindo 1/10 de milímetro ao cubo, então você vai escrever esse valor, 8,028, mais ou menos, 0,001. Isso tudo multiplicado por 10 a 2 centímetros cúbicos. O mesmo exercício no sistema internacional.
Aqui você tem a casa de 1 centímetro é igual a 10 a menos 6 milímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é igual a 1 vezes 10 a 6 metros cúbicos. Levando em consideração a precisão do instrumento, então você vai escrever 8,028 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 6. Ou seja, 8,028 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. É a mesma coisa do exercício anterior, só que agora você está considerando o sistema internacional. Exercício número 7. Vamos fazer uma pausa para tomar uma água. Prezados alunos, como há muitos exercícios para resolver, vamos fazer em 2 partes, para não ficar cansativo para vocês.